E agora um bate-papo muito gostoso, de muito conhecimento também. Eu vou entrevistar uma empreendedora, é a doutora Juliana Moura. Ela é dentista e tem uma história linda, gente, para comentar com a gente. E, claro, também os desafios de gestão, de empreender. Bem-vinda, doutora Juliana. Muito obrigada, Michele, pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço aqui. Realmente, pelo pouco que eu sei, que eu li, mas eu quero saber mais, sabe? Sobre a sua história. Você está empreendendo faz 4 anos. 4 anos. Mas, pelo que eu sei, você já faz ações há muito tempo. Sim, eu comecei com 16 anos de idade. Não vim de uma origem rica, não vim. Então, eu procurei emprego muito cedo. Eu trabalhei numa escola de informática. E aí, tinha uma cantina. Então, foi a primeira vez que eu me deparei com essa área. Você, no caso, uma cantina, você trabalhava na Isso. cantina? Como é que... Isso, eu tinha 17 anos, então eu cheguei pro meu patrão e falei assim, você tá alugando, eu gostaria de alugar essa cantina. Sim. Aí ele ficou um pouco assustado, eu falei, fica tranquilo, que se eu não conseguir pagar o aluguel, minha mãe vai assumir. Minha mãe não sabia de nada. Então, aí eu já joguei pra ele, aí ele conseguiu alugar pra mim, mesmo com 17 anos, e aí que eu comecei. Então, era uma cantina que não tinha nada, ninguém investia ali. Então, aí eu coloquei vários tipos de doces e aí começou a minha caminhada. Com muita responsabilidade, apesar de 16 anos, 17, na oportunidade, 17 anos, deu tudo certo. Só que aquilo ali, para mim, eu achava na minha cabeça, por imaturidade, que eu precisava de um emprego registrado. Sim. Então, foi onde que eu trabalhei em loja de calçados, locadora de carro. Trabalhei em loja de departamento também. Então, eu saí um pouquinho dessa área. E é interessante isso que você falou, porque realmente nós não somos ensinados, isso é a sociedade geral, Sim. no mundo, na escola, a empreender. Sim. Isso, inclusive, é uma coisa que poderia ter desde o ensino fundamental pra gente. Verdade. Então, você sempre teve esse espírito empreendedor. Sim. Uma coisa muito, muito sua, Na verdade, realmente. eu observava a minha mãe. Minha mãe, ela trabalhava fora, mas ela sempre procurava alguma coisa para fazer à parte, para ter algo a mais, uma renda extra. Ela sempre inspirou você. Isso, sim. Uhum. E aí, depois eu já estava trabalhando numa locadora de carros. Em todos os trabalhos que eu ia, eu procurava me destacar de alguma forma. Então, todos os serviços foi prometido, algum cargo, só que Deus é bom, né? Não Sim. dava certo. Na oportunidade eu ficava triste por não ter dado certo, Sim. mas Deus sabia, porque senão aquilo ali ia me amarrar num CLT. Foi onde que eu resolvi entrar na faculdade. Não foi fácil, a gente não tinha condições. Então, meu esposo foi influenciado por uma pessoa que trabalhava com ele. A filha dela fazia odontologia. Ele perguntou quanto que você paga. E ele viu que dava para pagar. Foi aí que a gente se jogou nessa juntos. Isso é muito importante também, você ter ao seu lado uma pessoa que pensa como você, que te joga para frente. Esse é um ponto essencial para você conseguir crescer na vida. Isso que você falou realmente é muito importante. Porque, por exemplo, mais a gente está empreendendo. E ter ao nosso lado essa pessoa, esse parceiro, no caso, parceira, né? No caso do homem tem essa parceira. Sim. Isso é muito importante, certo? Porque imagina, tem uma pessoa do lado que não vai e nos puxa para baixo, é uma coisa que não adianta. Não dá certo. Até porque empreender, como falava um amigo meu de numa startup, empreender é uma insanidade. Ou seja, Verdade. porque tem que ter coragem. Um monte de gente falando assim, não, tem que trabalhar registrado. Como assim você vai empreender? Você tem que ser registrado. Não, mas eu acredito nisso. E você, desde novinha, foi lá, acreditou realmente, fez toda uma caminhada, Sim. certo? Uma determinação para conseguir chegar, no caso, onde você está hoje, a clínica. Eu acredito que esse é o ponto principal. Para você ter o próprio negócio, você tem que acreditar. Ninguém investe tempo, ninguém investe força numa coisa que não acredita, né? Então, ele acreditou em mim, eu cursei a faculdade, foi difícil, eu trabalhava, estudava como todo mundo, pegava ônibus, dormia em pé, era complicado, me formei em 2017. Comecei a trabalhar numa clínica, nunca cheguei a trabalhar para convênio, né? Que é bem difícil pro dentista. Trabalhei numa clínica, estava lá tranquila. Na faculdade, a gente era orientado a não abrir um negócio logo de cara, para a gente pegar experiência. Estava eu lá, recém-formada nessa clínica. O dono da clínica tinha 3 clínicas e estava vendendo uma das clínicas, que ofereceu para a gente. Então, despertou de novo esse lado. Falei assim, eu tô aqui quietinha, feliz da vida, que eu tô aqui trabalhando, né? Não tava ganhando bem, mas já não tava importando com isso no momento, tava me importando a pegar a mão, experiência. E aí, despertou isso na gente, só que a gente não tinha nada. A gente tinha um carro popular, sem ar, sem direção.
Então, a gente começou as negociações, só que era um passo muito alto para a Sim. gente, assim, o valor fora da realidade. Então, a gente resolveu retroceder. Aí ele falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, não vamos desistir dessa ideia. Vamos comprar devagarzinho, deixar na garagem de casa. Foi onde que a gente comprou uma cadeira odontológica, sem pretensão nenhuma, deixou na garagem de casa. E apareceu uma oportunidade de uma outra clínica que estava se desfazendo, vendendo tudo que tinha dentro. Não o espaço, mas tudo que tinha dentro. Nossa. Com o valor que a Baita gente tinha oportunidade. em mãos. Sim, perfeito. Então, Era para ser. Era para ser. Então, foi quando a gente comprou tudo de segunda mão, usado, mas perfeita. Na oportunidade, tinha 4 cadeiras, né? Então, a gente achou que era o lugar, né? Então, a gente escolheu no centro de São Miguel, na avenida principal. Do lado tinha um supermercado. Tudo perfeito. A gente foi com a cara e com a coragem. Esse patrão descobriu que eu estava abrindo, então ele pediu para... Ele me mandou embora. Então, eu fiz sem paciente, sem experiência, só eu e Deus. Sim. Então, a gente acreditava muito, porque senão a gente tinha dado esse passo. Só que o primeiro ano não foi como a gente esperava, né? Sim, primeiro ano é que demora mais, na verdade, estão plantando ainda. Aí foi muito difícil. E a paciência, porque isso que você falou faz muito sentido. Porque tem muitas pessoas que querem empreender, certo? Sim. Mas o primeiro ano nunca dá, dificilmente dá lucro. É mais realmente você plantar para colher. Nem no segundo ano é que você vai começar a colher alguma coisa. E como é que foi esse processo dessa paciência sem lucro no primeiro ano? Assim, a paciência a gente tinha que ter. Tinha que ter, a Não resiliência. tinha outra opção, não tinha outra opção. A gente imaginou que seria difícil, mas nem tanto. Eu pensei, não, pelo menos R$100 por dia eu vou fazer, não é possível. Eu tava de frente para um ponto de ônibus, numa avenida principal, o lugar movimentado. Eu achei na oportunidade que era o lugar, não era. Então, foi muito difícil. A gente tirava de casa mesmo, a gente nunca atrasou nenhuma conta, mas a gente tirava da nossa renda para poder honrar os compromissos da clínica. Não entrava uma alma. Não entrava. E não foi por falta de ideias. Meu marido se sujeitou a panfletar na frente de mercado. A gente procurou fazer parcerias com os comércios da região. Tudo que você imaginar, a gente tentou. Aí eu comecei a vender algumas coisas da clínica para poder pagar as contas. E ali. E eu pensava o tempo todo em desistir. Eu pensava assim, eu estava melhor antes. Eu não ganhava tanto, mas eu entrava alguma coisa e eu tinha paz, né? Sim. A gente não deixava de dormir, porque a gente crê em Deus, mas foi muito difícil. Meu marido também é formado, a ponto da gente fazer marmita fit para vender, já formada, já com clínica, para poder honrar os compromissos. E eu só não desisti, porque eu tinha a minha mãe, ela trabalhava comigo, era a única renda dela, então foi por isso que eu não desisti. Até isso, Deus é bom, né? Ela está ali com a gente, porque senão eu tinha desistido. Você vê, nossa, que legal isso. Você foi até o fim, claro, acreditando, crendo, e fez a marmita fit para vender, para complementar. Essa determinação, essa resiliência, que eu acredito que o empreendedor tem que ter muita resiliência. Muitos não têm. Não tem. Não tem. É difícil, já querem abrir, já querem ganhar dinheiro, e não é assim, né, Juliana? Eu acho que cada o principal, você ter coragem, acreditar e você não ficar se comparando. Cada um veio de uma realidade, o desenvolver, o sucesso é diferente para cada um. Sim. Então, não deve se comparar. Olhar para você, ver o que você quer, acreditar naquilo que ainda você não está vendo e lutar. Acreditar no que está vendo. É difícil, É Juliana? extremamente difícil, porque ali a realidade, você crê, você acredita, você tá ali. Mas aí você olha pro seu problema, olha a conta chegando, olha que você passou o dia inteiro lá, não entrou uma alma, é extremamente difícil. E acredito também que você crê em Deus, no poder dele, você se basear na força dele, não na sua, é determinante para o sucesso. A fé. A Sim, fé é uma a fé. coisa que move você. Exatamente. Isso, e daí já se passaram 4 anos. Sim. E agora, como é que vocês estão? Falo vocês, claro. Né? Vocês, o seu marido, a sua mãe também juntos. Esses parceiros que você tem na vida. Hoje, graças a Deus, eu aprendi, lógico. Eu costumo dizer também que Deus não cria filho mimado, né? Até a dificuldade, ele tá ali te ensinando. A dificuldade é essencial, né? Pra gente aprender. Então, nesse meio tempo, aprendi a trabalhar com a internet, a registrar, a ter esse contato, mesmo que pela internet, com o meu paciente, explicar um procedimento. E foi onde as coisas começaram a dar certo.
eu comecei a ter um público muito bom na internet. Eu Legal. estava numa avenida, mas não vinha ninguém da rua, mas vinha muita gente da internet. Gente de longe, gente de outros estados. Recentemente atendi gente que veio de Lisboa para atender. Nossa, Pois é, e você falou internet. E aproveitando para entrar no caso, assim, você foi investindo no marketing, certo? Sim. Pela internet, no caso, pelas redes sociais que Sim. você faz. Você acredita que seja determinante para o empreendedor? Empresário também, mas empreendedor, certo? Investir em rede social. Como é que foi esse caminho para você? Eu acho que hoje mudou muito, né, do que era antigamente, que eu te falei. Eu achava que era o lugar, e não é o lugar. Na rua vai passar 100, 200, 300 pessoas, e na internet. Tanto de gente que está ali vendo o seu trabalho é muito grande. Então, hoje, o mercado funciona para todas as áreas na internet. Então, não necessariamente você tem que estar localizado numa avenida principal. Você tem que estar, assim, bem localizado, faz parte. Mas o contato que você tem com o seu público pela internet é muito grande. Então, eu acho que todo mundo tem que investir, sim, nessa área. E foi o que aconteceu comigo. Então, devagarzinho, a gente foi crescendo. O primeiro ano foi ruim. Mas na pandemia, por incrível que pareça, que as coisas começaram a dar certo. E desde então, vem dado muito certo. Eu estava numa clínica simples, popular, em São Miguel Paulista. E hoje, depois de um ano, eu estou numa clínica bem localizada no Tatuapé. É um bairro nobre da Zona Leste de São Paulo. Legal. A clínica de alto padrão, mas com os mesmos pacientes e agora outros, né? Que foi ampliando. Isso. E além da odontologia, eu tenho salas de aluguéis. Já tinha na outra clínica, tenho nessa clínica. Então, eu trabalho nas duas áreas também. Sim, mas é o espírito empreendedor, certo? A gente empreende isso aqui, mas daqui a pouco está abrindo um outro segmento. Sim. E, na verdade, é o ideal, segundo os consultores, economistas. A gente não pode investir tudo num lugar só. Sim. A gente tem que diversificar realmente. Na clínica, tem sala de aluguel. Daqui a pouco você vê, vou fazer também tem investir em outro negócio. Sim. Mas isso que você falou até gostaria de saber de você, essa importância, por exemplo, de fazer um planejamento. Okay? Essencial. É essencial. Como é que foi isso? Vocês dois foram fazendo esse planejamento? É importante para você? Como é que foi isso? Tá em processo de construir essa gestão mais estratégica? É essencial, né? Tudo, mesmo que você ainda não é empresário. Às vezes a pessoa ganha lá seu salário, gasta além do que deve, compra além do que deve. Eu acho que a organização é essencial. Desde o pouco, né? A gente não pode desprezar os pequenos inícios. Sim. Então, a gente sempre foi muito organizada, a gente anotava tudo, tinha controle de tudo. Então, isso foi muito determinante. Porque, por exemplo, lá na cantina, lá atrás, eu com 17 anos, eu poderia muito bem ver aquele dinheiro, entrava um pouquinho todo dia, e gastar. Não, eu juntava o dinheiro do aluguel, pagava todos os meus compromissos, tirava o meu salário. Até hoje eu tiro o meu salário, eu não saio gastando tudo que entra. Então, a organização não foi nada profissional, foi algo que a gente já tinha, né? Sim. Então, eu sempre fui de conversar mesmo, muito jovem, de conversar com pessoas mais velhas, então eu pegava um pouquinho daqui, um pouquinho dali, o que eu acho que legal, eu trago para minha vida e tem que ser organizado, principalmente quem trabalha por conta. Sim. E assim, eu incentivo as pessoas a trabalharem por conta. Se você não é formado, vê alguma coisa que você gosta, trabalhe por conta, porque você é assalariado, você fica muito limitado, né? Você quer chegar a um determinado objetivo, é mais difícil. Mas quando você trabalha por conta, se você tiver uma boa organização, você chega mais rápido lá. Mas não vai ser fácil, tem que ter disposição. Tem que ter disposição. E é isso que falta para muitos e muitas. Disposição. Eu sempre bato nessa tecla da resiliência, porque é uma coisa que eu comento. Falo, pessoal, é muito importante entender a importância da resiliência. Sim. Ou seja, a gente não consegue mudar aquela situação, certo? Claro, tá? Se trabalhou para aquilo, mas realmente a espera, é a paciência e é algo organizado. Então, você já trouxe essa organização de você, de família, enfim, e colocou isso no seu negócio, certo? E começou a investir também nessa questão do marketing para você. Né? E como é que foi essa... Ok, agora a questão da gestão. Quem é que faz a gestão hoje da clínica? Sou eu. Aí você. Antes era meu marido, agora sou eu. E como é que tu consegue fazer a operação e a gestão? A operação, no caso... Agora, cheguei naquela fase de começar a precisar delegar, né? É importante. Porque
a gente tem um pouquinho essa dificuldade de delegar. Chega uma hora que cresce tanto que eu vou precisar de pessoas para dividir as funções, porque eu faço praticamente tudo lá na clínica. Já senti que eu preciso começar a delegar. Mas no momento sou eu que estou fazendo toda essa gestão. Eu faço o marketing, as ideias, eu venho, apresento para ele, ele acha legal. Quando ele não acha também, ele fala, isso é importante também, ele é o peso, né? E agora eu tô naquela fase que eu preciso delegar mesmo. Sim, sim. Por que que tá? Agora, a clínica tá crescendo, tá expandindo. Sim. Inclusive, o público também, já o teu cativo que você tem, Sim. certo? Os fiéis ali desde o início. Início, isso é Aham. muito legal e tem que valorizar muito, Muito. muito. Aí tá começando a ter novos clientes. Agora, ok, o desafio tá maior, certo? Maior Certo. ainda. E aqui é mais é dado, mais é cobrado. Exatamente. É. Então, tu vai recebendo, tá, agora você vai ter que pensar, tá, agora já é outro público, é uma outra estratégia, um outro marketing, outro plano de comunicação. Sim. E tu tá começando a atender as clientes ali. Então, realmente, agora tá crescendo. E é difícil, porque onde é que eu quero chegar? É difícil porque aqui é teu filho, certo? Sim. Como é que você deixa ele andar sozinho? É muito difícil, né? Você confiar uma coisa que Entende? você já faz. É muito difícil. Sim. E a cabeça não para, né? É o tempo todo você tem que estar atualizado, né? Na internet, você tem que atualizar o seu público, ele quer ver o seu rosto ali, ele não quer ver uma marca, ele quer seguir você. Não só o seu trabalho, mas você. Sim. Então, a cabeça não para, e aí, como a cabeça não para, a gente já identificou que precisa começar a delegar. Então, são planos, né? Agora eu cresci, agora eu já estou pensando o que eu vou fazer para conseguir dar o mesmo atendimento para eles, em geral, administração, tudo, da mesma forma que eu estava fazendo, só que cresceu. Então, já é o meu segundo plano. O que eu já estou com a cabeça pensando como que eu vou fazer. Porque, assim, o paciente, ele vem, não é porque você cresceu que você vai deixar de dar a mesma atenção. Claro. Então, eu trato eles como eu gostaria de ser tratada. Então, eles chegam, eles não esperam. Quando eu atendo, eu faço os agendamentos, eu já determino o tempo exato que eu vou atender, o que eu vou demorar, para que ninguém fique esperando. Muito dificilmente alguém espera no meu consultório. Então, até nisso, a gente tem que administrar esse tempo. Então, é complicado. Sim. É muita coisa. Você tá com Muita quantos coisa. funcionários agora? Desculpa. Funcionários. Funcionários, Você tem uma uma funcionária. funcionária. Mas você atende sozinha por enquanto. Sozinha. Uhum. Sozinha. Mas tem planos de ampliar? Sim, Ter mais pessoas sim, junto tenho contigo? sim. De a primeira ideia, quando eu abri a primeira clínica, era... eu tinha 3 salas, era colocar dentistas, mas eu não tinha o público. Agora Sim. eu tô voltando à ideia. Mas isso faz parte, né? Você está Faz. expandindo, já mudou de Sim. local. E olha, em 4 anos você já conseguiu conquistar bastante coisa. Ai, graças a Deus. Hoje eu tenho estabilidade financeira, eu Sim. tenho paz. Eu consigo, a minha mãe na época era recém-divorciada, hoje, graças a Deus, bem empregada comigo, Ó. né? Tem prazer maior de trabalhar com a família. Sim. E também não falta nada pra gente, conseguir conquistar a minha casa, né? Então, a gente tá dando um passinho de cada vez, é conquistar, estabilizar, sem se deslumbrar, não querer ter algo porque o outro tem, ver a sua realidade. É isso, esse é o segredo. Mas eu tive uma convidada aqui, da mesma área que você, que falou uma coisa que é bem importante, que eu também acredito. A gente não pode medir o nosso sucesso, o nosso desenvolvimento pela régua dos outros. Sim. Cada um tem o seu desenvolvimento, Sim. cada um tem a sua trajetória. E isso é muito importante. Sim. E o que você falou faz muito sentido. Porque no caso, assim, você está falando, mas eu gostaria de saber, até para a gente conseguir o público entender. Você é dentista e você trabalha, qual a sua especialidade hoje? Hoje eu trabalho com lentes em resina. Legal. É o nosso carro. A gente faz de tudo. Eu já tenho profissionais que trabalham para mim em outras áreas que eu não faço, especialistas, né? Mas o nosso carro forte é lentes em resina. Antigamente, a odontologia era para um público AA. Hoje já não é mais, acabou essa ideia. Todo mundo pode ter um sorriso bonito, branquinho. Legal. Todo mundo. Todo todas mundo. as classes. Você acredita que houve uma democratização? Ah, nesse com segmento? certeza, de pouco tempo para cá. Sim. Quando eu estava na faculdade, odontologia mesmo só fazia quem tinha condições financeiras. Já não é mais essa realidade. E com isso também a gente consegue atingir todos os públicos. Todo mundo tem direito. Eu costumo, quando o paciente senta lá no meu consultório, eu dou um espelhinho e fala para mim o que incomoda no seu sorriso. E às vezes eles vão direcionado para lente, porque o nosso Instagram é direcionado para isso. Só que às vezes conversando, não é isso que ele precisa. Então, eu costumo falar no Instagram, você não tem que enxergar o seu paciente como um cifrão.
Você tem que atender ele como fosse o seu amigo, como se fosse sua mãe. Você não vai passar um tratamento para ele visando dinheiro, não. Sim. A gente visa o que ele precisa. Então, se ele falar que incomoda e resolve com lente, a gente vai resolver com lente. Se eu identificar que o que incomoda ele não resolve com lente, mesmo que o tratamento for mais barato, eu vou passar isso para ele. Eu acredito que o paciente enxerga muito isso. Ele enxerga, ele consegue... Talvez ele não entenda a forma técnica, mas ele entende, consegue ler. Se você trata ele como um cifrão, ou se você trata ele realmente com humanidade, né? E acho que esse é do ponto do sucesso. Se você tratar o outro como você gostaria de ser tratado, é inevitável que um vai indicar para o outro e daqui a pouco você vai estar bem. Você trabalha, no caso, muito com propósito. Sim. Isso que você falou é bem genuíno, realmente, é auxiliar os outros a entender e personalizar. Sim. Não querer empurrar um produto ou um serviço para o cliente. E isso é legal, porque daí, com certeza, quando trabalha com um propósito, o dinheiro é uma consequência. Exatamente. Que vai vir. É uma consequência. Eu acredito muito nisso. Às vezes, quem trabalha só por dinheiro, ele pode até ganhar mais rápido. Sim. Mas ele não vai estabelecer. Não vai. Não consegue manter aquilo. Não vai. A longevidade disso, a sustentabilidade é importante. Exatamente. E é muito legal, porque é uma área, esse segmento, que cresce cada vez mais. Sim. Né? E isso que você falou, que todo mundo merece ter um sorriso branquinho, sim. Sabe? Porque a gente olha pra ela, gente, o sorriso dela é branco. É muito... Mas isso na verdade, transmite realmente essa leveza que você tem no tratamento com as pessoas. Isso é muito bom. Porque é muito difícil ver pessoas realmente empreendedores, empresários que chegam a um patamar. Não, agora eu só vou atender público A. Não, só um pouquinho. Eu sempre atendo de público CDI. Tudo bem, porque esse também é meu público. Foi por onde eu comecei. Sim. E eles também merecem ter um sorriso branquinho. Claro. E isso que você falou é muito bom. Sabe? Isso faz a gente acreditar que, tem gente que está empreendendo, que está realmente trabalhando com propósito. Isso motiva todo mundo, essa cadeia que está na volta, essa cadeia produtiva junto. Sim. Isso é muito importante. E, gente, o bate-papo foi tão legal. Já está acabando. Já? Passa rápido, Você viu como passa rápido? Porque o assunto é bom. Sim, verdade. Certo? Produtivo. E é isso que é legal, assim, essa troca que você tem. A gente sempre fala que, na verdade, a gente muito mais aprende do que ensina. Ah, com certeza. A gente acha que está ensinando. Não, posso ter vários diplomas, mas a gente está sempre aprendendo. Sim, quando a gente conversa com a pessoa, a gente vai trocando, né? Vai trocando. E isso é muito bom, sabe? Então, eu gostaria que você pudesse dar aqui uma mensagem para quem está nos assistindo, os empreendedores que estão aí começando. Qual a mensagem que você dá para essas pessoas, vai transmitir, e depois passa como é que eles encontram você. Pode falar naquela câmerazinha ali, ó. O meu conselho é ter objetivo. Se você acredita, vai, não olha o gramado do vizinho, vai no seu, se esforça que vai dar certo, mas tem que começar, né? Tem que ter coragem. E os meus pacientes, eu agradeço muito a confiança de todos vocês, por confiar o seu sorriso em minhas mãos. Isso é uma honra muito, muito, muito grande. E se vocês quiserem me encontrar, vocês encontram no Instagram, é @DRA Juliana Moura. Maravilhosa! Muito obrigada, Juliana, obrigada pelo teu aprendizado, pelo teu tempo que está aqui com a gente, por esse conhecimento, por inspirar outros empreendedores também, empreendedoras, certo? Que querem investir, querem ter ousadia e acreditar no que você acredita também. Isso é muito importante. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Obrigada. Gente, então, com esse conteúdo tão inspirador, a gente fica por aqui. Siga aí o podcast nas redes sociais, no Instagram. Ative o sininho lá no canal do YouTube. Tenham uma ótima experiência. Um beijo.